A paz do Senhor Jesus Cristo. O nome do canal é Tudo sobre um Cristão. Sirvo a um Deus vivo, o qual um dia deu a sua vida por mim no madeiro em forma de cruz. Ali ele foi amaldiçoado no meu lugar. E no seu lugar, se você crê assim, foi Jesus que foi enviado por Deus para morrer no meu lugar e no seu, se você crê assim. Amados, é esse Deus que eu sirvo, ao Senhor Jesus Cristo. Olha só, alguns católicos que eu conheço e respeito, e que eles me respeitam, eles falam assim, olha irmão, porque é o único, digamos assim, é a única classificação que eu aceito de qualquer pessoa, irmão, porque eu acho que pastor é só o Senhor Jesus Cristo, Então ele diz assim, a Bíblia foi a Igreja Católica que fez. Eu falo, meu amado, não foi a Igreja Católica, nem foi a Igreja Protestante. Isso é a palavra de Deus. Então Deus, ele existe antes dos homens, correto? A religião mais antiga sobre a face da terra é o judaísmo, ok? O judaísmo usa um livro que tem por nome Torá, a Torá, ou o livro das leis, dos ensinamentos. É conhecido pelos judeus assim, por esse nome. E qual é o nome dos livros da Torá? São Origens, que significa Gênesis, Origens, Êxodo, emigração de um povo ou saída de um povo de um lugar para outro. Levítico, que vai falar sobre levitas e sacerdotes, ali as suas regras, o que eles tinham direito, os deveres. E Números, que fala-se sobre o recenseamento dos hebreus, dos judeus, tá? Deuteronômio, que é o livro considerado o quinto livro da Torá. Levando-se em consideração que o judaísmo é a religião mais antiga do mundo, logo, ela existe antes da Igreja Católica pensar em existir, tá? Só lembrando que isso aqui é mostrando dentro das Escrituras. Quem dera que a Igreja Católica tivesse feito um livro antes da existência de Deus, mas não pode porque é humano. Então, Deus é quem falou primeiro. Então, a palavra é de Deus. Esqueça essa coisa de religiosidade. Isso é coisa para criança, para meninos. Fica, foi a Igreja Católica, foi protestantismo. Eu não ligo para essas coisas, eu sou cristão, eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Sou isolado dessa meninice de religiosidade. Olha só. Aí, os 5 primeiros livros da Torá são os mesmos usados por nós aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 5 livros. Esses 5 livros, hoje que temos, é interessante, é fácil, mas de primeiro não era assim livros, era uns pergaminhos, uns rolos. Por isso dá-se o nome Pentateuco. São 2 palavras, unidas em uma só. Penta, que significa 5, teuco, rolos. Então, os 5 primeiros rolos, sagrados dos judeus. Para nós, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que foram escritos por Moisés. Dica-se de passagem, poucas pessoas sabem disso, católicos não sabem, e alguns crentes de igreja também não sabem. Deus apareceu para Moisés a primeira vez quando ele tinha 80 anos. Sabemos que Moisés viveu até os 120 anos. Então, Moisés aí entre lutas e batalhas, dia a dia,
Deus reservou e fez com que Moisés escrevesse coisas, porque Deus estava falando para Moisés escrever e Moisés escrevendo. Significa que Deus usou Moisés não só como um homem para guiar o povo, mas também como uma máquina de escrever, para escrever a história que Deus queria que ele só escrevesse, mas era Deus quem estava ditando. Então eu digo para você que é religioso, que é católico, ou para você que é religioso, né, que é um crente religioso, pare com essas coisas. Às vezes eu vejo os caras que, quem foi a igreja católica? Eu fico, oh, meu Deus, dá entendimento a essas pessoas. São crianças, né, que estão ainda tomando leite. Eu trabalho com alimento sólido, gente. É Espírito Santo. Então, agora que vocês já aprenderam um pouquinho, ontem, graças a Deus, fui dormir, né? Como alguém que comete pecado, fui dormir. Porque eu sei que está escrito na palavra do Senhor, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, né? Porque a própria Escritura, meu irmão, ela diz que porque todos pecaram. Então, enquanto o homem vive, ele está pecando, tá? Ele está sujeito a pecar. Pecar no falar, pecar no responder a uma pessoa, no criticar de maneira errada e pecar em não perdoar. Porque aquele que não consegue perdoar sofre mais do que o que pecou contra ele. Porque é o perdão que libera a sua conversa com Deus. Olha só, a oração do Senhor Jesus Cristo que ele nos ensinou, ele nos ensinou a orar de uma maneira que em uma parte da oração temos que falar assim: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido. Ou seja, se você não sabe perdoar as pessoas, independente do que ela fez, você não, a sua oração, a sua conversa não chega a Deus. Então eu quero, aqui o canal Tudo Sobre um Cristão, perdoar todos aqueles católicos que vieram no canal e que falaram algumas coisas, né, sem pensar ali no momento. Perdoo, quero deixar isso bem claro aqui através do canal, tá? E quero falar para vocês que Moisés, a conclusão do livro de Moisés, que poucos também sabem, Moisés escreveu Deuteronômio até o capítulo 34, até o versículo 4 somente. Porque depois daí, se você ler, se você for uma pessoa que gosta de conhecer a palavra, você vai ver que do 5 diz assim: morreu ali Moisés, né? Só que antes de Moisés morrer, ele recebeu ordem de Deus de impor as mãos sobre Josué. No versículo 9 diz assim: Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Correto? Então, antes da morte, Deus mandou Moisés impor as mãos sobre Josué e capacitá-lo com o mesmo espírito que estava em Moisés. Então, Deus mandou ele fazer em vida, para que depois as pessoas não viessem falar de reencarnação. Então, em vida, Deus, sabendo da malícia, né, de espíritas, Deus disse: olha, em vida, Moisés, põe as mãos sobre Josué, o filho de Nun, porque eu vou passar do espírito que está em você de sabedoria para ele, para que ele continue concluindo este livro e comece a escrever o que ele vai escrever. Então, a conclusão é que Deuteronômio foi escrito por Moisés até o 34, certo? E Josué continua aqui, descreve a morte dele, como foi e tal. E Moisés morre com 120 anos, porque Moisés desobedeceu uma simples palavra de Deus. Deus mandou ele falar com a rocha para sair água da rocha. E Moisés meteu o cajado. Eu compreendo que Moisés tem errado, porque a primeira vez que Deus falou com Moisés, ele mandou Moisés bater na pedra. Da segunda vez, Deus disse: fala com a pedra. Aí ele pensou que era para bater, bateu de novo, só que errou. Então Deus, ele observa pequenas coisas que ele nos fala, né?
Eu sempre falo, irmãos, Deus disse que não era para fazer imagem de nenhum tipo. Eu gosto de falar que aquele boneco da cruz não é Jesus. Eu falo isso para provocar as pessoas mesmo, para acordar. Eu falo, olha, aquela pessoa que você disse que é a mãe de Jesus não pode ser. Jesus morreu com 33 anos e meio, segundo as Escrituras, e eu creio nas Escrituras. Então, se ele morreu com 33 anos, Maria tinha que ter mais de 50 já. Mas observem que as imagens que esses mentirosos fazem para enganar a outros que querem ser enganados é sempre de uma mulher nova. Mas é triste. Mas eu estou aqui para falar a verdade e podem continuar criticando. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha só. A palavra de Deus, ela chegou aos nossos dias não porque a Igreja Católica escreveu. Mas lembre-se de uma coisa, até o Satanás, ele recebe ordem de Deus para nos tentar, para ver a nossa fé. Então, Deus usou homens que eram de uma religião diferente para escrever sim o que Deus queria, para que as pessoas não tivessem dúvida do que está aqui é verdadeiro. Porque se fossem só os homens que serviam a Deus, ia ter essa desculpa, quem escreveu foi pessoas, mas nós vemos a verdade de Deus aqui. Quando prestamos atenção que eram pessoas, por que os católicos não tiraram nada contra que vai contra eles? O Salmo 115, que vai contra os católicos. Pode ler o Salmo 115 na sua Bíblia. Deus condena esse tipo de imagem, seja de quem for. Você pode falar que é dele, que é de Jesus, mas ele condena. Tá? Deus disse certa vez para Moisés, Moisés, você me viu na sarça? Não, você não me viu na sarça. Você ouviu minha voz na sarça, você não viu imagem alguma, então não faça imagem alguma. Certo? Jesus nunca mandou fazer imagem dele em lugar algum. Felizmente, eu fiz um trabalho aqui e tem um jovem, né, missionário Daniel, que ele fala de protestantes. Cara, protestante não é uma pessoa que você vê hoje quebrando as coisas, não. Protestar é você argumentar, né? Eu acho que você tem que procurar o significado da palavra protestante, né? É uma pessoa que argumenta, que quer saber, que investiga, que chega a uma conclusão. Temos que ser protestantes nesse sentido em todos da nossa vida. Por exemplo, você vai trabalhar num lugar, você tem que saber, olha, quanto vai ser meu salário, quantos dias eu vou trabalhar, qual o dia da minha folga. Isso é você argumentar, questionar, né? Você está protestando ali por direitos que você quer saber. Eu não sou, mas se vocês acham que o melhor nome para mim é protestante, que seja, desde que vocês saibam que eu só sirvo ao Senhor Jesus Cristo e só presto culto a Ele, tá bom? Lembrando que Moisés viveu entre 1400 anos antes de Cristo a 1500 anos antes de Cristo. A Igreja Católica nem existia, tá? Isso é a resposta para aqueles que ficam falando. Porque se não fosse a Igreja Católica não tava nem isso aqui. O outro colocou assim, criança, né? Criança é assim, marrenta. Do céu só cai chuva. Estudou pouco, amado. Você que é católico estudou pouco. Do céu já veio o maná, certa vez. Durante 40 anos, diga-se de passagem, talvez você não saiba. Do céu já veio chuvas de pedras que Deus mandou sobre os seus inimigos do Egito, né? Os egípcios. Mas talvez você não saiba porque você não lê Bíblia. Bom, vou deixando esse trabalho por aqui para não ficar muito longo. Vou colocar aqui resposta aos católicos sobre a Bíblia. Amém? Se o Senhor Jesus Cristo permitir, farei um novo trabalho a respeito deste assunto. Espero que vocês possam aprender um pouco aí através do vídeo e pararem de ser tão crianças, né? Eu lembro que no tempo de Paulo e Apolo, tinham essas crianças também. Eu sou de Paulo. O outro falava, eu sou de Apolo. Aí Paulo disse, olha, eu plantei. Paulo disse, eu plantei. Apolo regou. Mas quem faz crescer, filho? Quem faz crescer é Deus, então somos de Deus.
Então pare com essa coisa, eu sou católico, eu sou protestante. Eu não sou católico, graças a Deus. Também, graças a Deus, não sou crente de igreja não. Eu sou um cristão que estuda a palavra e tento pôr em prática o que Jesus mandou. Amar o próximo, respeitar. Certo? Por isso que eu não falto com respeito com nenhum de vocês. Isso aí talvez fique a diferença entre o que é o amar o próximo, é respeitar. Tá bom? Um abraço a todos e que Deus continue nos abençoando, nos dando entendimento, em nome do Filho dele, que é o Senhor Jesus Cristo, que morreu por você e por mim, no madeiro. Só falta que todos reconheçam que só Ele é o Senhor. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens, entre os pecadores que somos nós.